O advogado Estevão Malê abriu as portas de sua casa para receber a equipe do Luminuras. Ele, que é membro titular da Academia Nacional de Direito do Trabalho, mostrou sua biblioteca pessoal e falou sobre suas obras preferidas. Veja só. O advogado Estevão Malê possui graduação, mestrado e doutorado em Direito pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ele dá aulas de Direito do Trabalho na USP e guarda com carinho em sua biblioteca particular as obras que herdou do pai. Começo então com algumas palavras sobre a minha biblioteca, que é, para mim, um patrimônio de muito valor. Eu aprendi com os meus pais a dar importância aos livros. E desde cedo, desde criança, me vi sempre no meio de livros. Aliás, a herança mais importante que eu ganhei dos meus pais foi exatamente a biblioteca, que depois, com o passar do tempo, eu enriqueci. O primeiro livro que eu quero mencionar é de um autor que tem sido, nos dias presentes, pouco valorizado, mas fundamental na história do direito do Brasil, que é Clóvis Bevilacqua. E este livro em particular, que é a Teoria Geral do Direito Civil, eu estudei muito logo nos primeiros anos do curso de Direito, aliás, no início do curso. E eu costumo sempre dizer aos alunos do curso de graduação para os quais eu leciono, e eu leciono Direito do Trabalho, que é fundamental que conheçam bem a Teoria Geral do Direito Civil. Porque, na verdade, a Teoria Geral do Direito Civil não é apenas do direito civil, é a teoria geral do direito. É preciso conhecer as fontes do direito, a interpretação das normas jurídicas, as relações jurídicas, a aplicação da lei no tempo, no espaço, as pessoas, os bens. E tudo isso, esse livro de Clóvis Bevilacqua mostra com uma linguagem muito clara, muito simples e com uma doutrina muito consistente. Eu agora passo para um outro livro que eu considero também muito importante e é um livro difícil de ser conseguido. Eu me refiro ao Sistema de Ciência Positiva do Direito de Pontes de Miranda. Só há 2 edições. A primeira é do início dos anos 20 e a segunda, em 4 volumes, que é essa que eu tenho, é do início da década de 70, a segunda edição. Depois não se reeditou esse livro. Ele tem para mim uma história curiosa, porque eu encontrei os 4 volumes no sebo, eu frequento muito sebo, e no primeiro momento eu não pude comprar o livro, porque era muito caro, era um livro raro. Eu tive que ir 2, 3 vezes, negociei com o vendedor, e talvez ele depois, um pouco de pena de mim, me vendeu o livro. E eu li de cabo a rabo, com um proveito extraordinário. Já estava mais acostumado com o pensamento de Pontes de Miranda, pela leitura do Tratado de Direito Privado, e aqui ele se aprofunda na filosofia do direito. Não é mais apenas o direito positivo, mas é também a razão de ser do direito, os fundamentos das normas legais. Ou seja, é um livro precioso, que eu diria que não é importante apenas na bibliografia nacional, mas é um livro de valor mundial. Mas agora eu quero mencionar um livro de direito do trabalho que foi muito importante na minha formação. Trata-se do Direito Individual do Trabalho, de Otávio Bueno Magano. Esse livro tem um valor particular para mim, porque foi no 3º ano do curso de graduação que eu tomei contato com o livro e ao mesmo tempo com o autor. Ele era o professor da disciplina no curso de graduação. Nós nos tornamos muito amigos. Eu me tornei estagiário dele, depois trabalhei com ele durante 10 anos e tudo que eu sei de direito do trabalho hoje eu devo ao professor Otávio Bueno Magano. E este livro, Direito Individual do Trabalho, é uma preciosidade, é uma verdadeira joia, porque é um livro muito bem escrito e ao mesmo tempo um livro sólido de doutrina.
tem-se uma visão completa do direito individual, do trabalho, a posição dos autores brasileiros, estrangeiros, o pensamento dos tribunais. Portanto, é um livro fundamental para conhecer-se o direito do trabalho. E claro que para mim, como eu disse, como eu fui muito amigo do autor, é um livro que marcou muito a minha formação. O último livro que eu gostaria de mencionar, ele por acaso está sobre a minha mesa. Ele se chama As Trombetas de Gideão e foi escrito por um americano chamado Anthony Lewis. E retrata um caso muito célebre julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos, de um cidadão norte-americano que veio a ser acusado de pequenos furtos num supermercado. Este cidadão já tinha algumas passagens policiais e quando se apresentou ao tribunal, o livro relata tudo isso com riqueza de detalhes, disse ao juiz que queria ser defendido por um advogado, mas que ele não tinha dinheiro para contratar um advogado. O juiz de um tribunal da Flórida, onde corria o processo, disse ao senhor Gideão que infelizmente não poderia nomear para ele um advogado, porque a jurisprudência da Corte Suprema, na ocasião, só assegurava a nomeação de um advogado para o réu pobre se a pena a ser aplicada pudesse ser a de morte. No caso dele, era simplesmente uma pena de prisão. Então ele não pôde ter nomeado o advogado pelo Estado e foi condenado. Foi levado à penitenciária do Estado da Flórida e aqui que começa a parte muito rica do livro. Escreveu na penitenciária uma carta, como um cidadão comum, e endereçou essa carta à Suprema Corte dos Estados Unidos, dizendo que ele entendia que o seu direito fundamental a um devido processo legal havia sido violado, porque ele fora condenado sem se defender por meio de um advogado. E aqui é que está a lição que deu a Suprema Corte. Recebeu esta carta, instaurou um processo e anulou a condenação imposta ao senhor Gideão. E determinou que fosse feito um novo julgamento com a assistência de um advogado nomeado pelo Estado. E neste novo julgamento, o senhor Gideão foi absolvido, porque reconheceu-se que ele não havia cometido o crime. Portanto, neste livro há uma riquíssima lição da importância do advogado na defesa dos direitos do cidadão e, em segundo lugar, como o informalismo, uma carta que chegou à Suprema Corte pode levar a resultados tão importantes. Por isso é que eu recomendo a leitura desse livro, que até o leigo pode fazer, porque as questões jurídicas são secundárias, as ideias é que são importantes. É um livro, sem dúvida nenhuma, marcante para o direito. E o Iluminuras está terminando, mas antes você confere o que estamos preparando para o próximo programa. No encontro com o autor, você acompanha uma entrevista com o advogado e mestre em Direito Público pela Universidade de Brasília, João Batista de Almeida. Ele vem ao programa para falar sobre sua obra, A Proteção Jurídica do Consumidor. E no Ex Libris você vai conhecer a biblioteca pessoal do professor titular da Universidade de São Paulo, Amaury Mascaro Nascimento. E nós ficamos por aqui. Lembrando que você também pode enviar uma sugestão para a gente. Anote o nosso endereço, iluminuras@stf.jus.br. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!